O verdadeiro ambiente de um homem está em sua imaginação. A coisa a fazer com um homem é obter a verdadeira história que revela ao homem a imaginação do homem para que ele possa ser guiado por ela. Um homem fica impressionado com essa figura em sua imaginação. E acredito firmemente que a Bíblia revela que Deus se tornou homem para nos transmitir a verdadeira imagem revelada através dos profetas. Pois toda a vida do homem é determinada por essa figura dominante, que ele mantém em sua imaginação. Ele acredita ser isso, aquilo ou aquilo, e isso influenciará todas as suas ações no mundo. Ele pode pensar que é desejado ou indesejado, sábio ou imprudente. Não importa o que ele pense, essa figura dominante influenciará tudo o que ele fizer. Pois o verdadeiro ambiente do homem está realmente na sua imaginação. Ora, um acontecimento só pode ser divulgado quando é testemunhado, quando é proclamado, quando a história é contada. Portanto, esta noite, espero poder contar-lhes a história e presto testemunho dela porque a experimentei. A Bíblia começa com Deus e termina com Deus. Mas ao homem não foi contada a verdadeira história. A Bíblia começa com as palavras: no princípio Deus criou os céus e a terra, e termina, na última parte do livro do Apocalipse, termina: vem, Senhor Jesus. O último versículo é como assinar uma carta, pois eu diria a você, tendo escrito uma linda carta para você. Bênçãos para você e os seus. O último versículo desse capítulo 22 diz: e a graça do Senhor Jesus sobre vós. Existem muitas traduções, sobre todos iguais, mas os melhores manuscritos omitem a palavra todos iguais e outros manuscritos omitem a palavra todos. Portanto, o melhor manuscrito tem, e a graça do Senhor Jesus sobre vós. Está endereçado a você pessoalmente. Mas o versículo anterior é a última palavra. Vem, Senhor Jesus. Começa com Deus e termina com Deus. Mas o homem não pode acreditar que Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. É a coisa mais difícil para o homem aceitar. E porque você foi ensinado a acreditar que Cristo Jesus é algo fora de você, você se rebela contra isso. Todo o vasto mundo, aqueles que se autodenominam cristãos, e há 900 milhões de cristãos, acreditam que Jesus Cristo é algo diferente deles mesmos. Eles realmente acreditam nisso. Eles fazem pequenas estátuas, todo tipo de pinturas para um ser que chamam de Cristo Jesus. Eles não podem acreditar nas palavras de Paulo. Jesus Cristo está em você. Vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não passem no teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Ele nos convida a colocá-lo à prova, pois todas as coisas lhe são possíveis, convidando-os a colocá-lo à prova. Eles não conseguem acreditar que estando no espelho, vendo algo que não se enquadra no seu conceito de Jesus Cristo, eles não conseguem acreditar que Jesus Cristo está neles. Então eles se rebelam. Agora, este é o caminho. Você acompanha isso de perto. Começa com Deus, termina com Deus. No meio, há um drama, uma tragédia horrível, mas uma tragédia terrível, que é essencial para nos despertar e nos tornar filhos. Não posso fazer isso sem a tragédia. Então, após a declaração Deus faz uma seleção e escolhe Israel. Israel é minha escolha. E você pensa em uma raça de pessoas. Israel não é uma raça de pessoas, Israel significa os puros de coração. Por puro de coração, isso realmente não significa que você seja indelicado neste mundo. Isso significa que você é incapaz de enganar. Você morreria, seria cortado em pedaços, em vez de enganar outra pessoa para ganho pessoal. Esse é Israel. Então, quando ele encontrou um israelita, ele disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Tem que ser o coração de Deus, o puro de coração,
pois só os puros de coração podem ver Deus. Então, depois de Deus, as passagens antigas, ele agora colocou seu modelo, e o modelo é Israel. Nada além de Israel pode ser salvo de todo esse jogo, os puros de coração. Então ele disse de Natanael quando viu Natanael: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, mas absolutamente nenhum. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele vê Natanael, um israelita puro em quem não há dolo. Então o próximo é Israel. Depois vem a peça, o palco, o campo de batalha, e isso se chama Terra Santa. A Terra Santa não fica no Oriente Próximo, onde hoje está estabelecido o Israel moderno, ou não, a Terra Santa é a sua mente, e essa é a Terra Santa. Toda a batalha, todo o drama, acontece na mente do homem. Essa é a Terra Santa de Deus, e nesse campo de batalha ele vai trazer Israel. Então aqui encontramos primeiro Israel, depois encontramos a Terra Santa. Depois disso, Deus revela uma lei. Chama-se Torá. A Torá é uma lei para conduzir o homem ao exílio, onde ele passa por esta terra árida do Egito, e ainda assim, com o uso da Torá, com o uso desta lei maravilhosa, o homem pode amortecer os golpes. Pois há golpes e eles estão chegando, e você não pode parar os golpes. Mas você pode amortecê-los através do uso sábio da lei de Deus. A lei de Deus é condicional. É tudo mental, mas o homem não sabia que era mental. Ele achava que era um comportamento externo, que se eu frequentasse a escola, fizesse todas as coisas externas, isso de alguma forma confortaria Deus ou me protegeria em sua presença. E assim o homem ainda hoje, em 1963, observa as ações externas em seus templos, acreditando que isso é guardar a lei de Deus. Mas a lei de Deus nos foi explicada no Sermão da Montanha, que quando você faz algo fisicamente, mas mentalmente está em conflito com o que você está fazendo fisicamente, é o que você fez mentalmente. Ouça as palavras. Qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo já cometeu o ato de adultério. Agora ele não cometeu. Ele pode ter contido o impulso porque estava com medo das consequências do seu ato, mas isso não o isenta do ato. Olhar para uma mulher com luxúria é ter cometido o ato. Agora, na Bíblia, no Antigo Testamento, somos informados de que não se deve cometer adultério. O homem pensa que o adultério é um ato físico, onde uma pessoa casada é conhecida por outra pessoa que não o marido, ou vice-versa. Então somos informados de que isso não é adultério no verdadeiro sentido espiritual da palavra. Adultério é olhar para outra pessoa com luxúria e desejá-la, mesmo que você não a pratique porque pode contemplar as consequências de suas ações e como isso pode trazer desgraça para você e sua família. Mas isso não é suficiente. A própria contemplação do ato era o ato. Então a coisa toda é elevada a um nível mental. Mas aqui temos uma Torá, uma lei pela qual vivemos. Então posso estar esta noite desempregado e o mundo me dizer que não consigo o emprego, que tudo isso está sendo substituído pela automação, e então aceito isso. Quero o emprego, mas aqueles que deveriam saber me dizem que não consigo. Disseram-me que a criação é mental ou não se baseia em nenhuma lei física deste mundo. A criação é completamente mental, e toda a causalidade está na minha imaginação. É onde existe todo o meu ambiente. E então eu quero trabalhar. Na minha imaginação, tenho um emprego remunerado e vou dormir nesse estado, como se tivesse um emprego remunerado. Nunca ganhei tanto, nunca contribuí tanto para o bem do mundo e nunca fui tão feliz no que faço, tudo na minha imaginação, independentemente da evidência dos meus sentidos em contrário. Então essa é a Torá. Agora, primeiro vem Israel. Vou fazer um coração tão puro, e não puro como o mundo chama de puro, quero dizer, puro no verdadeiro sentido da palavra, inocente.
Ele poderia ficar na presença de nada e não poderia levantar o dedo para colocar algo na boca para satisfazer uma fome, se isso fosse às custas de outra pessoa para ganho pessoal. Esse é o puro de coração, o inocente, o israelita. Agora vou dar-lhe uma lei pela qual, ao enviá-lo através das fornalhas mais horríveis do mundo, vou dar-lhe uma lei onde ele possa amortecer os golpes e desempenhar o papel de ajudar no despertar de mim mesmo nele, e vem a Torá. Depois da Torá, temos o profeta, e o profeta revela a promessa de Deus ao homem. Esta é a promessa de Deus ao homem, lemos isso em Isaías, em todos os profetas, na verdade, e chamei Israel, em quem serei glorificado. Serei glorificado em Israel, somente em Israel, nada além de Israel. Esqueça uma raça de pessoas e pense apenas nos puros de coração, independentemente da pigmentação da pele, independentemente da origem nacional e racial, e apenas os puros de coração são Israel. E chamarei Israel em quem serei glorificado. Essa é a sua ordem, e a sua ordem não falhará. Ele será glorificado em Israel. Então leia no capítulo 49 do livro de Isaías. Agora, ele nos conta o que acontecerá antes que ele chegue ao fim, que é ele mesmo, pois o fim é Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo, mas ainda não sabe disso. Você é Jesus Cristo, e está chegando o dia em que Deus despertará em você como homem, e Jesus Cristo é Deus o homem. Deus se torna homem e o homem se torna Deus. Então o fim é Jesus Cristo. O começo é Deus, termina com Jesus Cristo, e no meio vem Israel, a terra santa onde a batalha acontece. Depois vem a lei, a Torá. Depois vem os profetas, a promessa ao homem e o cumprimento dessa promessa. A promessa é que ele mesmo fará você. Portanto, o clamor é: ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 5. Ele está pedindo uma coisa neste mundo, para a glória de Deus. E Deus não pode dar sua glória a outro. Agora ouça com atenção, ou a glória nos é dada depois das fornalhas. Você ouve, agora estamos no capítulo 48 de Isaías. Eu te testei nas fornalhas. Para meu próprio bem eu faço isso, pois como devo entregar meu nome para ser profanado e minha glória a outro? Agora ele chama Israel. E Israel, a quem chamei? Eu sou ele, sou o primeiro e sou o último. Versículo 12. Se sou o primeiro, sou Deus que criou tudo, e eu sou o último. Vem, Senhor Jesus. O começo e o fim de toda a história, sou o primeiro e sou o último. Então aqui. Eu tentei você nas fornalhas da aflição. Para meu próprio bem, eu faço isso, pois como devo profanar meu nome? E qual é o nome dele? Seu nome é Pai. O coração de Deus é o coração de um pai. Portanto, o clamor é: ó Pai, glorifica-me contigo mesmo. Pois não darei a minha glória a outro. Ele não pode dar isso a outro, ele só pode dar a si mesmo. Ele tem que nos fazer ele mesmo. E são necessárias todas as fornalhas da aflição para nos transformar nessa parte, incapaz de enganar, incapaz de tirar vantagem de outra porque no final não há outra, só existe Deus. Quando o homem pensa que levou a melhor sobre o outro, quem está enganando quem? Não existe outro, só existe Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. E então, quando penso que algo que se move na face do meu mundo é diferente de mim e posso tirar vantagem disso para ganho pessoal, ainda estou dormindo. Ainda devo passar pelas fornalhas para queimar aquele conceito que me cega da unidade que é Deus. Então aqui, existem 6 estados definidos. Você pode chamá-la de Mogen David, se quiser, a estrela de 6 pontas. É Deus no início. Então vem. Minha escolha é Israel.
Depois vem a Terra Santa, e a mente do homem é a Terra Santa onde a batalha acontece. Não há outra terra. Não importa onde você vá no mundo, a única Terra Santa é a sua mente. Então surge uma lei pela qual, naquela terra, quando a batalha se intensifica, você pode amortecer os golpes. Se você estiver na prisão, poderá imaginar-se em outro lugar, e as portas se abrirão e você irá para onde se imagina. Você poderia encontrar-se esta noite desempregado, e poderia imaginar-se com um emprego remunerado, e as portas desse estado de prisão se abririam, e você mudaria para um emprego maravilhoso onde teria um emprego remunerado. Portanto, a Torá é um estado condicional. Você não pode estar em um estado e não sofrer as consequências de não estar em outro estado. Eles são apenas estados. Então ele não culpa nenhum ser no mundo. O ser que fez o papel do ladrão e o ser que fez o papel do juiz que o sentenciou são interpretados pelas mesmas pessoas. O ator supremo do mundo é Deus. Deus apenas age e está nos seres ou homens existentes. Então, esta noite, nesta sala, apenas um ser está presente, e eu sou um orador ensinando a lei como a entendo, como a experimentei, e vocês estão ouvindo. O ser que escuta e o ser que fala são um e o mesmo ser. Não somos dois, só existe Deus. Portanto, o homem que esta noite está a disparar sobre o suposto culpado porque foi apanhado como espião, aquele que estava realmente a executar a ordem e aquele contra quem esta foi executada, são o mesmo ser. Dizer-lhe que Stalin e o Papa são interpretados pelo mesmo ser, você pode ficar chocado, mas não há outro ser para desempenhar o papel. É tudo uma peça, todo o vasto mundo é uma peça, e um ser representa todos os papéis. No final, somos todos Jesus Cristo, o Deus que se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Assim, no final, nenhum homem, pelo uso sábio da lei, poderia redimir-se, nenhum homem. Posso conhecer a lei tão intimamente, conhecê-la tão bem, que poderia amortecer cada golpe. Sabendo disso, eu poderia me imaginar agora, enquanto estou na prisão, em outro lugar e realmente me mudando para outro lugar. Quando estou lá, outra mudança de padrão e mais uma vez estou cercado, imagino que estou em outro lugar e iria para outro lugar. Eu poderia tocá-lo tão lindamente que ninguém jamais poderia me prender em qualquer prisão por muito tempo. Mas não posso me redimir, por mais sabiamente que use a lei. A redenção vem somente pelo ato de Deus. A misericórdia divina vai além deste mundo fabuloso de horror, na verdade, e me eleva e me redime no corpo de Jesus. Estou redimido em seu corpo. Eu sou um com ele. Estar aqui esta noite para dizer que sou um com o corpo dele, parece tão estúpido, pois respondo pelo nome de Neville. Se você me chamar de Neville, eu responderei. Se você me chamasse de Jesus quando eu andasse na rua, eu não responderia. Se você dissesse Jesus Cristo, eu poderia estar curioso, mas não pensaria que você está se referindo a mim. Eu não me viraria. Mas se você disser Neville, eu me viraria e responderia ao chamado Neville, mas não responderia àquele chamado Jesus Cristo. No entanto, sei, através de uma experiência real, que fui absorvido pelo seu corpo e me tornei um com ele, e eu era o próprio ser, através de uma experiência real. Então eu lhe digo que, por meio dessa experiência, o evento só pode ser divulgado se for testemunhado. Então eu lhe contei minha experiência e a registrei em forma de livro para que ela possa durar mais que esta pequena vestimenta terrena. Contei-lhes a história de vez em quando e continuarei a contá-la, pois é a única maneira de proclamá-la e fazer com que alguém a ouça. Mas tem sido confundido ao longo dos séculos, não foi dito corretamente. Somos todos um, todo o vasto mundo é um, e Deus está desempenhando todos os papéis. E esta é a sequência pela qual ele se move. Deus, no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra, depois escolhe o molde, o modelo, o Israel, o puro de coração.
E então ele tem um palco, e o palco é a Terra Santa, e a Terra Santa é a mente do homem. Não existe outra Terra Santa. Então vem disso, a lei. Ele revela a lei, e a lei se torna consciente para nós e nos é revelada na forma de uma abordagem mental da vida e que a causalidade é mental ou não é físico. Quando o homem descobre que isso é mental e não físico, e ele o respeita e o aplica, ele vive lindamente neste mundo. Mas ele não consegue se redimir, ele tem que ser redimido por Deus. Ele está enterrado no sepulcro chamado o crânio do homem. Esse é o único santo sepulcro do mundo, o seu próprio crânio. E então vem uma profecia e o homem descobre a profecia lendo as Escrituras. Deus prometeu ao homem que suscitaria no homem algo que surgiria dele como se fosse seu filho, e ainda assim, será filho de Deus, e Deus será seu pai, e este que saiu do homem será filho de Deus. Essa é a promessa feita em 2 Samuel, capítulo 7. Eu prometo que farei isso. E então os anos se transformam em anos, e os séculos em séculos, e onde e quando isso acontecerá? Porque o mundo pensa que isso vai acontecer de uma vez por todas. Hoje, todas as igrejas ensinam que era uma vez um indivíduo que ressuscitou dos mortos, e seu nome era Jesus Cristo e pronto. Agora ouça estas palavras, e ele menciona alguns professores em sua carta a Timóteo, e este é Paulo escrevendo sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, e eles se desviaram da verdade, ensinando que a ressurreição já passou. A ressurreição ainda não passou, e isso está acontecendo. Se você pensa que Jesus Cristo é um ser único que viveu, morreu e ressuscitou há 2000 anos, e é isso, você não conhece a história e não conhece o mistério. Jesus Cristo é o próprio Deus enterrado em cada criança nascida de mulher, mas em cada criança, independentemente da raça, independentemente da pigmentação, independentemente de qualquer origem. Em cada criança Deus está habitando. Deus se tornou homem e se tornando homem é Jesus Cristo. Está no homem, enterrado no homem. Agora é Jesus Cristo quem tem que fazer a ressurreição. O ato mais poderoso de Deus é a ressurreição de Cristo no homem como esse homem. Então você sai do seu próprio crânio, que era uma tumba, e embora fosse um túmulo, Deus o transformou em um ventre. E desse útero, seu próprio crânio, sai você. Mas você é individualizado. Você não responde ao nome de Jesus Cristo, mas você é Ele. Pois o único que Ele está ressuscitando é Jesus Cristo, o homem que é Deus, mas é você, João ou Maria ou chamado por qualquer nome. Quando você sair, ouça estas palavras agora, e estes são do livro de Gálatas. Não há vínculo, nem livre, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, em Jesus Cristo. Aquilo que surge está acima das raças, acima do sexo e acima de tudo conhecido pelo homem mortal. Não há vínculo, não há liberdade, não há grego, não há judeu, não há homem e não há mulher em Jesus Cristo. Ele está completamente acima da organização deste mundo. É um mundo totalmente diferente, um mundo novo. E é preciso um novo homem para funcionar conscientemente no novo mundo. Todos os golpes deste mundo foram necessários para produzir aquele homem. Portanto, no meio da tragédia, não se esqueça da glória. Isto nos foi dado de uma forma muito simples no livro do Apocalipse. E eu vi um pequeno rolo. E ele me ofereceu o rolo. Ele me disse: quando você pegar, coma, será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. E então eu peguei, e na minha boca era doce como mel, mas no meu estômago era amargo. Pois a vida é assim, como um casamento judaico. Você já compareceu a um casamento judaico? Eles tomam 2 taças de vinho, uma doce e outra amarga. O amargo contém muito pouco, não muito, e o doce está quase até a borda, mas não totalmente. Durante a cerimônia, você participa de ambos, ou você pega o doce e pega o amargo porque isso é a vida.
Alegria e tristeza são bem tecidas, uma vestimenta divina para a alma. Mas há mais doce do que amargo. Então, no meio da tragédia, quando as coisas estão caindo ao seu redor, não se esqueça da doçura, da glória e da promessa de Deus, pois Ele está se entregando a você. Portanto, se hoje o mundo inteiro desabar ao seu redor, não se esqueça da glória, não se esqueça que há mais doce do que amargo na vida. Portanto, nesta cerimônia de casamento, você aceita os dois e você aceita o doce e o amargo. Há mais doce do que amargo, e assim você passa a vida dessa maneira. Mas o homem, no meio da tragédia, esquece a glória. Então Paulo, fazendo esta afirmação no capítulo 8 de Romanos, ele diz: considero que os sofrimentos deste tempo não são dignos de comparação com a glória que nos será revelada. Não considero nem compará-los. Um homem pode estar com dor, ou pode não estar fisicamente com dor, mas pode ficar envergonhado por causa de algum comportamento de um parente ou de sua família ou, bem, de dentro de si mesmo em conflito. Seu país pode ficar envergonhado, e ele fica magoado porque o país está envergonhado. Mas não posso considerar que deva sequer comparar os sofrimentos deste tempo com a glória que nos será revelada. Então, toda essa coisa, você não pode compará-los. O pouquinho de vinho que é azedo e amargo, não dá para comparar com o doce que é o nosso. Pois quando o homem é completamente desvendado e ele é Deus, todo este vasto mundo desaparece, e ele desaparece da consciência. Ele está em um mundo completamente sujeito ao seu próprio poder criativo. Isso é Deus. Então aqui, não se esqueça da estrela de 6 pontas, a Mogen David. Você começa com Deus e termina com Deus. Aqui está, o seu segundo é a escolha de Deus, esse é o molde. Ele usa o puro de coração, o ser inocente, chamado Israel. Depois vem o palco. Ele nos dá um palco no qual vai representar o drama, e esse palco se chama Terra Santa, e a Terra Santa é sua mente maravilhosa. Essa é a Terra Santa. Depois vem a lei, uma lei simples e maravilhosa, que é condicional. Todas as coisas são condicionais à lei de Deus. Se eu seguir uma determinada direção, encontrarei certos acontecimentos, mas sou livre para mudar minha direção e isso é chamado na Bíblia de arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente. Posso a qualquer momento mudar de ideia. Arrependimento não significa o que o mundo diz que significa, como sentir-se arrependido ou de alguma forma triste no coração, não, nenhum sentimento de culpa. Eu sei o que sou, ou bem, então, mudei de ideia. Uma mudança de atitude perante a vida é uma mudança no mundo em que vivo, uma mudança automática se permanecer fiel à mudança. Portanto, o arrependimento dá início à lei em seu sentido espiritual. Portanto, todo o conceito é arrependam-se, pois o reino está próximo. Bem, essa minha mudança de atitude em relação à vida é uma mudança completa em mim mesmo neste mundo. Essa é a Torá no sentido espiritual. Depois vem a promessa, a profecia, e ele profetiza ao homem o que vai fazer ao homem, dele vai te dar a si mesmo. É propósito de Deus dar-se a nós e dar-se tão completamente que é como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus e você. Acredite nisso, e a história mais fabulosa que estou lhe contando se tornará permanente, digo por experiência própria, possível. Pois em um pequeno intervalo de 9 meses no tempo humano, 3 eventos fantásticos se desenrolarão em você, todos levando ao cumprimento da promessa de Deus ao homem. Você nascerá de cima, do seu crânio, assim como uma criança nasce de baixo, do ventre de uma mulher. Assim como nasce uma criança, como você e eu nascemos do ventre de nossa mãe, nasceremos do nosso próprio crânio e sairemos da mesma forma que uma criança sai. Só que não somos bebezinhos. Será simbolizado como um bebê, mas seremos adultos saindo, um ser adulto saindo do nosso próprio crânio. E todo o drama é simbolizado tal como nos é contado nos livros de Mateus e Lucas.
Mas o homem entendeu mal a história, e dizem que uma criança nasceu de uma mulher chamada Maria há 2000 anos. Não é nada disso. Nunca foi assim. A única Maria no mundo é a caveira do homem, a única Maria, nunca houve outra Maria. E deste maravilhoso crânio do homem, deste ventre divino de Deus, surge o homem, mas seu nascimento é simbolizado pelo de uma criança pequena, envolta em panos. A criança é descoberta por homens da mesma idade, aqui mesmo. Eles não podem ver aquele que saiu porque esse ser é algo totalmente diferente. Ele pertence a um mundo totalmente diferente e não usa essas roupas. Mas eles o conhecem e sabem que ele nasceu. Então eles falam dele e dirão, se o seu nome for João. Como pode João ter um filho? Eles ainda são os conceitos deste mundo, então acham que ser encontrado não é um sinal, é um fato. Esse não é o fato, é um sinal que testemunha um fato que eles não podem observar. E aquele que nasce fica no meio deles, e olha para eles, bem, eles são como brinquedos para ele. Ele agora é tão poderoso, tão sábio, tão onisciente e onipotente enquanto está na presença deles, mas invisível para eles. E inofensivo, e ele é tão inofensivo quanto uma pomba. Ele não machucaria um fio de cabelo da cabeça deles. Por causa de sua ignorância, eles não podem vê-lo. Não há nada que ele possa fazer para se tornar visível para eles, porque eles não têm olhos para ver o reino dos céus e não têm ouvidos para ouvir os sons do céu. Então ele está na presença deles, um homem vestido com as vestes do céu, invisível e inaudível para todos os presentes. Mas todos os sinais estão presentes que testemunham o acontecimento ocorrido no seu caso. E depois do acontecimento vem a promessa de Deus de se entregar àquele que ele consegue ressuscitar dentre os mortos, que deve nascer de novo, nascer do alto, e ele lhe dá seu filho como seu próprio filho. Ele não dá a ele seu filho planejando andar na rua com ele lhe dá seu filho como seu próprio filho. E esse ser, invisível para o mundo, é o Filho, e é Davi, o Davi imortal que é a soma total da humanidade. Então ele lhe dá a humanidade simbolizada em um jovem, e é chamado Davi. Você não tem dúvidas sobre quem ele é quando o vê. Então, Deus separa o véu. Não haverá necessidade, no que lhe diz respeito, de recorrer a qualquer intermediário para alcançar Deus. Pois quando esse véu é cortado você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de nenhum padre, nenhum rabino, nenhum papa, ninguém neste mundo para ir a Deus. Você é um com Ele. E assim, o templo é dividido de cima para baixo. Quando é dividida de alto a baixo, a profecia se cumpre. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E esse Filho do Homem é elevado como Deus, pois contempla o seu próprio Criador e sabe que é Ele mesmo. Ele agora é autogerado. Só existe Deus. Ele não pode gerar outra coisa além de si mesmo, e todo o grande objetivo é trazê-lo para fora. Ele criou todo o vasto mundo com o propósito de trazê-los para fora. Acho que Blake apontou isso quando Blake disse a Max Beckman em visão uma noite. Tenha confiança nos objetos, não se deixe intimidar pelos horrores do mundo. Tudo está ordenado e correto e deve cumprir o seu destino para atingir a perfeição. Siga este caminho e você obterá do seu próprio ego uma percepção muito mais profunda da beleza eterna da criação. E então você alcançará uma libertação cada vez maior daquilo que para você neste momento parece ser tão triste e tão horrível. Você será libertado do horror de tudo isso se seguir esse caminho. Renda-se completamente a isso, ou deixe estar. E esta é a peça. Toda esta vasta tensão hoje no mundo entre raças e nações, tudo isso faz parte da peça de Deus. E quando tudo acabar, o cenário permanecerá, ou pode permanecer, mas você e eu seremos extraídos, e todos somos um. Se esta noite você representou todos os papéis de Hamlet, suponha que você representou todos os papéis de Hamlet e você representou Hamlet,
você representou a mãe dele, você representou o tio, o fantasma do pai, você representou todos os papéis. Ao final de interpretar todos os papéis, quem é você? Você não é Hamlet e não é a mãe ou o tio assassino, o pai ferido e morto, ou qualquer parte. Você é o ator. Bem, Deus apenas age e está em todos os seres ou homens existentes. E assim o ator supremo do mundo. Deus não é um observador passivo deste espetáculo de Israel, ele é o ator supremo no drama. E então Deus no homem é eu sou, esse é Deus, e ele está desempenhando todos os papéis. Se eu estiver interpretando todos os papéis de Hamlet esta noite, mas todos, se a peça terminasse e eu mudasse de roupa e voltasse como a mãe, mudasse de roupa e voltasse como o pai, o fantasma, voltou como o tio, o assassino do rei, ainda sou o mesmo ator. Bem, você sabia que Deus está desempenhando todos os papéis? Não há nada além de Deus neste mundo. Mas ele está fazendo isso com um propósito, de individualizar-se como Jesus Cristo, e quando a peça termina, você é Jesus Cristo. Todos serão Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Neville, esperávamos que você desse uma palestra sobre Apocalipse antes de encerrar a série. Você poderia nos contar a palestra antes porque tem um amigo muito ansioso para ouvir isso? Resposta de Neville. Tudo bem, meu querido. Tenha em mente que, como no assunto desta noite, havia mais vinho doce do que amargo nas bodas, e há mais doce do que amargo no livrinho que João tanto ansiava em Apocalipse. Então, ao ir para a arca, havia mais animais limpos do que impuros. Mas a vida não seria completa se tudo não tivesse escolha por parte do homem. Se não houvesse mal na vida, não poderia haver conhecimento do bem. Se o homem não tivesse escolha, seria um autômato, ele seria um fantoche. Então, na arca, e o homem é a arca de Deus, ou sou a arca de Deus ou sou um fantasma da terra e do mar. Mas não sou um fantasma. Eu sou a arca de Deus, e nessa arca vai tudo, os animais limpos e impuros, e o homem tem que escolher. Não é um animal, e estes animais são simplesmente estados. Estes são símbolos de estados de consciência, e cabe inteiramente ao homem escolher os estados para os quais irá. Ele pode cair involuntariamente no estado impuro e oficioso, ou pode entrar nele conscientemente. Mas cabe inteiramente ao homem escolher a coisa a que servirá. E assim a arca foi abastecida com todos os animais, há mais limpos do que impuros. Eu vi o serviço judaico do casamento, há mais vinho doce do que amargo. Agora, se eu decidir dar uma palestra sobre Apocalipse, prometo que lhe contarei uma ou duas palestras antes. Só me restam 2 semanas e meia. Encerro no final deste mês, numa sexta-feira à noite. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Individualizado, no minuto em que ele sabe que a salvação é mental e não física, e ele sobe do Egito e o grande êxodo começa, deixando todo este vasto mundo. Até sexta-feira. Boa noite.